nós já temos aqui o conselheiro Braido conosco. Conselheiro, obrigado pela sua disponibilidade, por voltar aqui para o Comitê de Concorrência, agora uma reunião que acho que fazia bastante sentido ter junto com o Comitê de Economia. Então, aqui nós temos um misto de advogados e economistas para ouvir o senhor e trazer algumas questões aqui sobre os desafios aí que a gente tem visto que o tribunal tem enfrentado. Tá? Então, eu acho que a forma que a gente usualmente faz aqui, antes de passar a palavra para a Fabiana, a gente abre um espaço para o senhor fazer uma apresentação inicial aí, de 20 a 30 minutos, e depois a gente tem já uma série de perguntas aqui que nos foram enviadas, que a gente pode fazer daí um bate-bola aqui para ir discutindo esses temas. Tá? Fabi, você quer fazer as boas-vindas do... Perfeito. Obrigada, Bruno. Prazer. Muito obrigada, Praida, por estar aqui conosco novamente, discutindo aí os temas juntamente ao IBRAC. Acho que a ideia, de fato, é essa, a gente ter aí um bate-papo contigo, para a gente entender um pouco os andamentos, né, das questões aí dentro do tribunal, e depois a gente segue aí com algumas questões que a gente tem relacionadas a temas econômicos e concorrenciais de uma forma mais geral, para a gente fazer esse bate-papo mesmo contigo. A gente agradece muito aí a tua participação novamente aqui nos comitês. Tá bom, obrigado pelo convite. Conselheiro. Bem-vindo. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Uhum. Tá ótimo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir até o IBRAC conversar com vocês. Então, eu não preparei exatamente uma fala de 20 minutos, como o Bruno colocou. O ano passado, minha primeira vinda ao IBRAC, eu tinha um pouco como me apresentar. Não sei se vai ser muito produtivo eu improvisar uma fala aqui, a menos que vocês tenham um tema sobre o qual a gente possa começar, acho que fica melhor. Tá bom, não, a gente tem, conselheiro, a gente tem questões aqui para 5 horas de debate. Então, a gente tem bastante tema, a gente estava até meio que como que a gente vai abordar tudo. Ótimo, vou facilitar para vocês. Proponho uma Talvez aula. a gente possa seguir, Bruno, um pouquinho ali pelo talk, se você quiser iniciar, eu vou complementando. Tá bom, vamos lá, e aí vamos abrir também, as pessoas que forem tendo mais questionamentos aí, podem, obviamente, ou levantar a mão, ou para fazer a pergunta diretamente, ou mandar via chat, e aí a gente replica aqui. Então, fiquem absolutamente à vontade, e a gente vai encaixando aqui nas perguntas que a gente já recebeu também. Mas vamos lá, então, conselheiro. Eu acho que, começando, né, a gente tem visto aí, acompanhado nas sessões, muitos debates que pretendem ou podem ter por efeito reescrever muita jurisprudência do CAD, né? Eu acho que dentre os temas de maior complexidade é que eu acho que a gente tende a puxar um pouco para a parte econômica, obviamente, tem a questão aí da flexibilização da base de cálculo, da vantagem oferida, que de uma certa forma são conectadas, e os efeitos que isso podem gerar na política antitrust, na política de TCCs, na política de acordos, né? Eu acho que a gente gostaria de começar um pouquinho aqui sobre a questão do ramo de atividade e do mercado afetado. E aí eu e a Fabi temos perguntas aqui meio complementares, mas a minha seria tentar entender um pouquinho qual é o entendimento do conselheiro sobre a flexibilização do ramo de atividade. A aplicação sem condicionantes do ramo de atividade, ela não tende a ocasionar uma penalização um pouco desproporcional ou muito desproporcional à conduta que é praticada? Né? E aí, acho que só complementando nessa linha, né, da flexibilização do ramo de atividade, pegando um pouco esse gancho mais do lado econômico, embora talvez seja um pouco questionável, né, essa questão de flexibilizar, a redução da base do ramo de atividade para conceito de produtos ou mercado relevante, ela faz mais sentido econômico se a gente pensar que ela está mais atrelada à apropriação dos lucros ali pela prática do cartel, né, por estar relacionada exatamente ao item ali, ao produto, né, que está sendo afetado.
Na prática, você acha que essa flexibilização desse parâmetro, ele acaba facilitando na própria implementação, né, no julgamento dos casos? Qual seria a visão relacionada a essa adaptação do parâmetro, né, usado? Gente, são várias perguntas, não sei se eu vou conseguir abordar todas numa única resposta, vocês me perguntem novamente o que está faltando. Do ponto de vista muito pessoal, e no momento algum eu vou falar aqui em nome do Conselho, né? Sempre meu nome. Eu tenho uma tendência a ler a lei da forma como ela está escrita e não tentar evitar ao máximo interpretações que não sejam necessárias. Então, a lei fala para punir pelo ramo de atividade, nunca inferior à vantagem oferida, e dá um espaço de 1 milésimo a 20% do faturamento do ramo de atividade. Então, há uma posição que me parece razoável, que pouco importa se a gente flexibiliza a base ou se a gente reduz a alíquota. O importante é que a gente cumpra o critério de mínimo de 1 milésimo do faturamento pelo ramo de atividade e máximo de 20% ou vantagem oferida, aí, dependendo do que for maior. Sim, é um conceito bem simples. Aí você pergunta, o que é o ramo de atividade? Puxa, é uma coisa difícil de definir, a lei deixou isso em aberto, mas aí tem uma resolução que definiu, para bem ou para mal, ela meio que copiou os critérios de ramo de atividade do CNAE, né? E há evidentes problemas com isso. Enquanto para alguns setores o CNAE pega de forma fina o que é a atividade principal da empresa, para outros não, ela agrega serviços, coisas muito gerais e basicamente pega todas as atividades de uma empresa. Então, minha visão pessoal é que institucionalmente, talvez, se esse critério de multa for mantido na lei, existe um projeto de lei tentando modificar, se esse critério for mantido, talvez seja uma revisão da resolução para fazer critérios de ramo de atividade mais bem definidos. O que, sem mudar a lei, sem mudar a resolução, o que eu vejo de possibilidade é mexer na alíquota. E aí, eu comentei isso internamente, talvez já em público também, mas assim, mexer na alíquota, você tem que ter alguma base. Assim, por que eu vou reduzir a multa em relação ao que foi aplicado tradicional para outra empresa? Eu acho que esse ramo de atividade pega muito mais do que a atividade principal que foi fruto da fraude. Bacana, então vamos tentar dimensionar o tamanho da fraude. Eu acho que isso é um pouco que falta no CAD. Isso tem um pouco a ver com vantagem oferida, mas não necessariamente, tá? A multa não teria que ser vantagem. Na verdade, eu sempre digo, a multa pela vantagem oferida é uma tristeza, é um sinal de fracasso da política. A gente, basicamente, conseguiu retornar apenas o benefício obtido, né? A multa tem que ser maior que a vantagem oferida e o critério de faturamento precisa ser o critério que seja de faturamento ou qualquer outro critério que venha, tem que contemplar essa possibilidade. E o CAD deve fazer um esforço de voltar à época da conduta e tentar identificar o que de fato ocorreu, qual o tamanho do volume de comércio que foi afetado, pelo menos, que é um pouco o parâmetro que outras jurisdições utilizam, e com base nisso tentar definir uma pena justa, o mais próximo disso possível. Aí vem a questão, é fácil inferir ou estimar, a expressão que está na lei, o ganho obtido em uma determinada conduta? Não é. Em alguns casos ele é muito difícil. Em outros é um pouco mais fácil. Então, vamos lá. O que a gente sabe de economia sobre isso? Então, vou focar aqui nas condutas de cartel, que são as mais simples. Quando a gente vai descendo, troca de informação sensível, condutas unilaterais, fica ainda mais complicado. A gente vai ver que já em cartel tem dificuldades enormes. Então, cartel e licitação. Cartel e licitação é, digamos, de todos os cartéis, o mais simples da gente tratar economicamente, porque ele tem quantidades pré-determinadas. Então, toda discussão sobre peso morto não aparece em cartel em licitação. Essencialmente, se você tiver uma boa estimativa do sobrepreço
que foi praticado, você tem e mais os valores que foram contratados, você tem uma boa estimativa de quanto foi a vantagem oferida e, claro, entra-se aí discussões, eventualmente, de custos que possam ter sido, que tenham sido gerados durante a instalação do cartel, ou até mesmo impostos, essas coisas, e isso cabe discussão. E cabe idas e vindas, né? O tribunal decide uma coisa, a defesa apresenta uma contraprova, apresenta novos documentos. Ocorreu recentemente um caso, e a multa é revisada. Quando você passa para cartéis que não têm quantidade definida, você tem que se perguntar o seguinte: eu estou no mercado que a demanda é elástica ou que a demanda é inelástica? Se a demanda for elástica, um cartel vai ter dois efeitos. Para conseguir aplicar uma redução de preço, você vai ter que reduzir bastante a quantidade. Bom, se o cartel fez, se o cartel se formou, é porque realmente o preço era racional, gerava lucro. Porém, a estimação é muito mais simples, muito mais difícil. Você não tem como, não basta só você saber, aumentou o preço em 10%. Você precisa também saber quanto reduziu a quantidade que foi vendida. E em alguns mercados, o padrão de consumo de quantidade é muito estável, você consegue medir o quanto da quantidade mudou por conta da variação de preço, em outros não, porque tem choques de demanda, enfim, vários outros choques que mudam a quantidade consumida, que não necessariamente tem a ver com a formação do cartel. Então, essas são dificuldades assim, técnicas, isso tem a ver em economia com a estimação do peso morto, da parte do peso morto que é atribuída ao produtor, né? Retirado do excedente do produtor. Então, assim, a comparação estrita, para você ter um bom cálculo de vantagem, seria o lucro obtido pós-formação do cartel, com as quantidades pós-formação do cartel, um lucro obtido no cenário contrafactual, que seria sem a implementação do cartel, com as quantidades de um oligopólio, enfim, que vigorariam no equilíbrio natural daquele mercado, seja o oligopólio, competição perfeita, qualquer que seja a estrutura. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade. Mas, digo assim, ela é contornável. A gente não está fazendo, mas acho que seria possível fazer. Quando você vai descendo para condutas mais específicas, vai ficando cada vez mais difícil saber o que é vantagem. Mas por que é importante ter alguma ideia de vantagem? Não é por conta só desse parágrafo da lei que diz nunca menor do que a vantagem oferida, a pena nunca deve ser menor. É porque uma multa justa, ela tem que ter guardar alguma proporção com a infração que foi cometida. Então, assim, vocês focam muito nos casos em que a vantagem oferida é maior do que a multa mínima, a multa máxima, porque, enfim, esses são os casos em que aumenta-se a pena. Mas a vantagem oferida pode vir muitas vezes para reduzir uma pena. Casos, por exemplo, que o ramo de atividade é muito largo e a infração foi pequena. A infração durou 6 meses, 1 ano, e aí a empresa cresceu depois disso, 10 anos depois ela é uma gigante, e você vai multar com base no faturamento enorme, e a conduta foi pequena. Então, esse é um critério que eu gostaria de usar para reduzir multas. Então, não, a vantagem máxima que foi oferida aqui foi tanto, multar em 3, 4, 5 vezes ela dá muito menos do que a multa sobre o faturamento. Ótimo. Meu entendimento da lei é o seguinte: há um teto sobre a multa para se evitar que a administração quebre as empresas. Porém, há esse piso também de você pelo menos tem que fazer com que a empresa devolva o que ela obteve de vantagem, que não é para ter efeito dissuasório. Eu vou repetir isso aqui, porque eu tenho lido bastante sobre isso. Efeito dissuasório tem que ser múltiplo da vantagem oferida, a menos que a probabilidade de ser condenada seja 100%, né? Mas acho que basicamente não existe nenhum tipo de infração ou crime, certeza de punição, né? Sempre tem alguma chance de escapar. E no caso de cartéis, essa chance é enorme, é difícil identificar, processar, juntar provas, fazer busca e apreensão e depois efetivamente julgar. Então, a multa na vantagem oferida não tem papel de dissuasório, ela é quase como uma imposição legal moral ali, olha, pelo menos
trazer de volta o que foi obtido tem que ocorrer. E aí pode surgir, sim, uma questão, que é uma questão na segunda, no artigo 45, não mais no 37, né? A questão é a seguinte: pode ser que a multa pela vantagem oferida seja muitas vezes superior à atual capacidade de pagamento da empresa. Aí você tem, tudo bem, isso é um problema. Você tem que olhar para a lei e falar: a lei está preocupada com essa coisa de quebrar a empresa, ela não está falando para a gente punir de qualquer forma. E ela abre o espaço no artigo 45 para falar: olha, a situação econômica da empresa pode ser levada em conta, seja para reduzir a multa, seja para parcelar a multa. Eu tive um caso recente que eu fiz um parcelamento super longo, porque a realidade da empresa atual era baixa de pagamento por causa da pandemia, um setor muito afetado pela pandemia, mas que antes da pandemia estava com uma situação confortável, espera-se que pós-pandemia também isso volte a vigorar, e a gente, enfim, autorizou um parcelamento de 10 anos. Acho que se não fosse feito isso, aquela multa era impagável no momento, e eu acho que a lei dá essa margem para a gente fazer, e eu acho que ela é positiva. Você não quer quebrar a empresa, você quer dissuadir a prática, só isso. Então, esse em linhas gerais, o que eu penso. Então, assim, seja para reduzir a alíquota, seja para modificar a base de cálculo, flexibilizar o ramo de atividade, que é a expressão que vocês possam usar, eu acho que a gente precisa fazer um esforço de tentar entender qual foi o tamanho da conduta, para que a pena tenha alguma proporção com aquilo. E aí, se você justifica isso com uma alíquota menor ou com uma redefinição do ramo de atividade, aí realmente é uma questão de retórica. O pessoal preferir, para mim, dá na mesma. Eu nem sou tão apegado Repara, eu sou apegado às coisas escritas da lei. Mínimo de 1 milésimo no ramo de atividade. Estando acima de 1 milésimo, para mim, estou dentro da lei. Mínimo de 1 milésimo ou da vantagem oferida. Né? Mas supondo que a gente tira a vantagem oferida da discussão, estando acima de 1 milésimo, eu estou satisfeito. Máximo de 20%. Não dá para multar mais que isso. A não ser que a questão da vantagem oferida. Qualquer coisa entre um e outro, a lei não fala. A gente teve por praxe pegar esse critério de faturamento e aplicar 15% em taxa de cartel. Se o cartel foi em licitação, durou muitos anos, sobe 1 ponto, sobe 2 pontos, sei lá, tudo uma dosimetria tradicionalmente aplicada no CAD, em que isso é feito. E uma mudança, certamente, traz essa dificuldade de onde você vai botar essa alíquota vai ficar variando. Eu entendo os argumentos de quem prefere que as multas tenham uma alíquota mais ou menos previsível, né? Mas esse critério de previsibilidade se mostra muitas vezes injusto. E a forma que a gente escolheu, ou que o CAD escolheu para lidar com essas injustiças, é mudar a base de cálculo, flexibilizar a base de cálculo. Para mim, isso é tão arbitrário quanto reduzir a alíquota da multa. A menos que essa flexibilização venha como instrumental. E que a flexibilização, por exemplo, mire o volume de comércio fraudado, efetivamente fraudado. Isso eu acho que seria uma justificativa legítima para mudar a base de cálculo, desde que o mínimo de 1 milésimo esteja satisfeito. Não sei se eu fui claro. E aí a Fabiana me fez uma pergunta sobre, eu só anotei muito rapidamente alguma coisa sobre se essa definição de mercado afetado estaria facilitando algo. Você repete, porque eu não... Acho que é um pouco na linha até da própria colocação ali, né, essa mudança de utilizar o ramo de atividade que está pautado ali nas quinais, né, em setores econômicos, o fato de usar produtos ou o próprio mercado afetado, que ele está literalmente relacionado à conduta do cartel por estar envolvendo ali os lucros apropriados, né, se isso não facilitaria o próprio nexo de causalidade envolvido na própria conduta em si. Né? Então, ou seja, essa flexibilização, ela traria mais aderência econômica mesmo ao que está sendo afetado em termos, enfim, da prática. Então, a minha pergunta é mais nessa direção de que não seria uma coisa arbitrária, mas sim efetivamente vinculada com a conduta que está sendo questionada ali em análise. Né?
Eu tendo a ter pontos de concordância com o que você falou, mas algumas ressalvas. Então, primeiro, a tendência é as pessoas usarem o faturamento, seja no ramo de atividade ou no mercado afetado, no ano anterior à instalação do PA. A primeira diferença é essa. Esse ano pode não ter absolutamente nada a ver com a conduta. Em caso de cartel, que as investigações demoram muito, não tem a ver com a conduta. Então, às vezes você está pegando uma empresa que cresceu, está multando várias, pensando aqui um cartel que durou um ano só, para ficar fácil a comparação. Depois a gente pensa em cartéis de múltiplos anos. Você pode estar pegando uma empresa que cresceu e está multando muito mais do que deveria, enfim, do que o volume de comércio que foi afetado. E você pode pegar uma empresa que não é incomum, que basicamente desapareceu, ou vingou, às vezes exatamente porque estava sendo investigado. Então, esse é um drama. Se essa empresa não tem outra fonte de recurso, a única coisa que ela fez foi, vamos supor que a gente esteja tratando de um cartel de licitação, a única coisa que ela faz é a licitação, meu amigo, não vai adiantar nada. Se querer multar muito alto, você não vai receber. Agora, se essa empresa tem vende o mesmo produto para outros setores, está dentro do ramo de atividade, e uma multa com base nesse critério de faturamento tem alguma proporcionalidade com o que ela efetivamente fraudou na licitação, me parece que a gente não está cometendo uma injustiça. E aí você fala, poxa, como é que eu defino o mercado afetado? Tem uma margem enorme. Se você for restringir muito, falar, não, no caso de uma licitação, são só os objetos vendidos na licitação. Em alguns casos, bom, aí você tem que sair do ano anterior ao PA e voltar. A licitação ocorreu lá atrás. Isso às vezes o CAD faz, já fez. Isso é muito proxy de faturamento. Mas a lógica que justifica usar essa proxy é tentar ter alguma justiça em relação ao tamanho da conduta. Né? Então, assim, acho que esses são meus pontos, Fabiano. Eu concordo com a base da argumentação e tenho essas considerações a respeito. Sim, aí eu não esqueci de comentar os cartéis de múltiplos anos. Esse é um drama para a gente. Esse é um drama sério. Acho que a minha pergunta seria até, só pegando essa sequência, né, está tratando um pouco sobre essa questão de racionalidade econômica na imputação das sanções. Acho que teria uma questão dessa, da flexibilização em relação ao ramo de atividade para o mercado efetivamente afetado, mas também pegando o gancho da própria duração da conduta, né? A sua visão nesse sentido seria que a junção de ambos seria uma melhor colocação em termos de penalidade? E pegando o gancho também, conselheiro, existe hoje um projeto de lei que amplia isso para pegar todo o faturamento durante a duração daquela conduta. Se não tiver uma conduta que dura 10 anos, se computa todo aquele faturamento e aí se estabelece o teto de 20%. Isso não quebra a empresa, conselheiro? Vamos lá. O Bruno me preveniu aqui, eu tinha percebido que a pergunta da Fabiana estava me jogando para o projeto de lei. Eu dei uma palestra sobre esse projeto de lei ontem, então, com os alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. Na verdade, foi uma palestra sobre Gary Becker, enfim, pena e tal, mas o assunto surge imediatamente. Vamos lá. Então, vocês tocaram em 2 pontos importantes. O projeto de lei realmente muda a base de cálculo para faturamento no período da conduta. Isso, de fato, lida com um monte de problema para o CAD, por exemplo, faturamento zero no ano anterior à instalação do PA, enfim, alguma proximidade entre a base de cálculo a qual você vai aplicar a multa e o tamanho da conduta. Então, isso tudo eu acho que é positivo. Aí o Bruno bota um ponto, mas imagina, esquece cartel, pensa uma conduta unilateral boba. O cara ficou dificultando a vida de um concorrente, mas não conseguiu excluir ele, e essa conduta durou 10 anos. A gente teve alguns casos de órgãos julgados assim. Eu considerava uma conduta de menor gravidade, mas assim, putz, eu vou multar pelo faturamento dos 10 anos que isso aí durou, isso vai dar uma multa bilionária, ou centenas de milhões. É justo isso?
pode estar muito distante da vantagem oferida. A fração que você aplica sobre o faturamento pode estar muito distante da vantagem oferida. No caso de ógimo era gráfico, que assim, participaram o próprio ógimo, que não tem receita, ou tem receita só para manutenção dos trabalhos. E as empresas que contratam o ógimo, que eram, no fundo, partícipes da associação, né? E aí algumas tinham receitas enormes, outras não. E pela mesma conduta, você multa um em vários centenas de milhões, outro em dezenas ou poucos milhões, enfim, é muito desagradável isso. Mas, então, isso vai se agravar se essa nova lei for aprovada como está. Então, assim, eu acho que é uma lei que endereça bem, acho que ajuda muito para casos de cartéis, cartel de licitação, em especial, mas que vai criar um problema enorme para a gente nas condutas unilaterais. Mas a própria lei dá uma saída, né? Ela não está obrigando você multar em 10%. Ela está falando que você tem que multar em 1 milésimo, no mínimo. 1 milésimo. Tem que pensar um pouco aqui se 1 milésimo é um número suficiente, ou talvez devesse ser algo menor ainda. 10 mil avos, ou 100 mil avos, não sei. Precisaria fazer alguns estimativos do que é o faturamento agregado da Google, da Apple, e pensar um caso desse. Se uma Apple pratica uma conduta unilateral por 10 anos, a gente resolve multá-la, qual a fração mínima que seria justa, razoável. Então, isso eu acho que é o espaço que a lei nos dá. Se ela der mais flexibilidade, para 1,00001% até 20%, resolve-se mais o problema de multas injustas, tão logo o CAD queira lidar com essa questão de como definir o percentual. E aí o percentual não viria mais de uma fórmula mágica, 15% para cartel, 10% para combinação de preços, 8% para conduta mais simples, enfim. E passaria a ter uma racionalidade com o caso concreto. Então, nesse caso concreto, o volume de comércio afetado foi tanto, porém o efeito acho que foi pequeno, acho que no máximo eles lucraram ali 1 centavo em cada real, ou 1 milésimo de centavo, enfim, eu acho que é o espaço que a lei, como está escrita, nos dá. Uma coisa que figurou numa versão anterior desse projeto de lei era um teto sobre o faturamento global atual da empresa, no ano do julgamento. Eu achava interessante aquilo. Olha, você realmente pega o faturamento mais recente, não esse ano anterior ao PA, pode não ter nada a ver nem com a conduta, nem com a situação financeira atual da empresa. No caso do Covid, isso ocorreu. A empresa estava bem lá quando foi instaurado o PA e estava quebrada durante a Covid, estava muito mal durante a Covid. Eu acho que, ou para evitar problemas cíclicos, né, talvez você pegue o faturamento médio nos 5 últimos anos, antes do julgamento, ou 3 últimos anos, aí tem que pensar um pouquinho o que é mais estável, não seria difícil fazer isso. Pronto, essa é a base de cálculo, digamos assim, da capacidade financeira da empresa e um teto para multa. Isso seria interessante, se combinar as duas coisas, traz para perto a multa para ficar mais próximo do volume afetado pela conduta e, ao mesmo tempo, se preocupa com a questão de não quebrar uma empresa e tal. Como eu disse, o outro instrumento que a gente tem, além de baixar a alíquota, é parcelar. São 2 instrumentos que poderiam ser utilizados para evitar que se a lei te impõe uma multa muito alta, uma multa mínima muito alta, você possa tentar evitar uma quebra da empresa. E o artigo 45 legitima isso com muita transparência. Tá? Assim, a situação econômica da empresa pode ser levada em conta na hora tanto da definição da pena quanto na forma de pagamento dessa pena. Então, mas assim, você confia no bom senso de quem estiver no CAD? Se você confiar, a lei não vai atrapalhar. Se não, talvez algum teto pelo faturamento global da empresa no momento atual seria interessante, porque aí você combina 2 coisas. Aí a capacidade de pagamento não tem nada a ver com o mercado afetado, tem a ver com realmente o faturamento da empresa. E
o mercado afetado vai ter a ver com o mercado relevante, que é a expressão que a lei usa, durante o período da conduta. Vão sobrar ainda algumas questõezinhas chatas para lidar. Por exemplo, imagina que eu faço uma licitação, ganho ela, o mercado relevante é a licitação, mas eu só recebo ao longo dos próximos 5 anos, que é um serviço, uma construção de longo prazo. Qual o regime que eu vou usar para definir faturamento? Regime de caixa ou de competência? Esse faturamento ocorreu por competência no ano X, por caixa ao longo dos 5 anos seguintes. A lei manda multar, então isso não vai matar todas as discussões. É difícil escrever uma lei que pinga todos os is e não te deixa absolutamente nenhuma dúvida. Então, esse é um caso que eu, ao ler a lei, eu pensei, resolver um monte de problema nosso, mas esse ainda não, porque fixa uma data aqui. Claro que essa interpretação do regime de competência poderia ser uma saída interessante, mas certamente você coloca isso, abre novas discussões. E outra coisa que me veio à cabeça também é que se eu vou multar com base no faturamento no mercado relevante, como eu multo uma empresa que deu lance de cobertura? Ela não teve faturamento naquela situação, ela só foi lá para apoiar. Você vamos deixar ela passar ilesa, não multa nada, então só multa quem ganhou mesmo a licitação e quem cooperou passa ileso. Então, lendo ao pé da letra que está escrito, é isso que está escrito lá para mim, no projeto de lei. Mas sempre é possível se reinterpretar isso, achar que o mercado relevante não é a licitação em si, é talvez os faturamentos obtidos com licitações naquele ano, ou, enfim, ou faturamentos obtidos relacionados com aquela licitação. É algo eu não sei como resolver. Assim, eu pensei um pouco sobre aquela redação de texto, eu acho que ela melhora em relação à atual. Ela tem esses problemas que o Bruno colocou, que podem ser resolvidos com flexibilização da alíquota ou com a introdução novamente de algum tipo de teto com base no faturamento global. Essa é a minha opinião, né, naturalmente. E vai deixar ainda algumas lacunas a respeito dos faturamentos zeros. Tem uma saída para isso que tem um parágrafo, acho que o segundo, não me lembro mais com certeza, do 37, que fala de quando não existir faturamento no ramo de atividade, você usar alguma espécie de faturamento global. Acho que ele teria que ser modificado para quando existir faturamento no período da conduta, você usar alguma coisa relativa ao período atual da empresa. O momento do julgamento, enfim, aquela ideia de pegar uma janela de 3 a 5 anos para tirar um faturamento médio. Sei, são ideias que, falando aqui muito pretensiosamente, sem ter pensado, não são sugestões em absoluto, porque nem tem competência para opinar sobre o processo legislativo e nem pensei o suficiente sobre o assunto. Eu refleti um pouco dessa palestra ontem e também vi que esse assunto está sendo muito comentado, imaginei que pudesse surgir hoje. Falando francamente, é o que eu penso, não reflete a opinião institucional, fazer disclaimer novamente para evitar problemas. Não, obrigado, conselheiro. E antes de passar para o Lauro, só pegar uma carona em alguns pontos aqui. E aí uma opinião, de novo, uma opinião pessoal, não reflete necessariamente o pensamento do IBRAC, mas a lei, ela traz um conceito, esse projeto de lei traz um conceito um pouco melhor, que é a definição para mercado relevante, né, da penalização para mercado relevante, que elimina a discussão de ramo de atividade. A gente tem algumas leis, se a gente pegar, por exemplo, a Comissão Europeia, salvo engano, ela trabalha com o critério de algum tipo de multiplicador da pena estabelecida por ano adicional de conduta, que pode ser um elemento a se levar em consideração aqui também, tem seus prós e contras também, né? Mas aí, voltando um pouquinho no que o conselheiro está dizendo, é o seguinte, e me perdoe se eu estou fazendo uma leitura equivocada, mas no final do dia, de toda a sua exposição, o que eu consigo tirar é o seguinte, a gente precisa ter algum critério claro do que foi a vantagem oferida como um piso para se estabelecer uma multa, não necessariamente
a vantagem oferida é a multa, porque isso não traz critério dissuasório, ela precisa ser maior. Então, pouco importa a alíquota. A alíquota se trabalha de cima para baixo, mas desde que você tenha um piso em vantagem oferida. E antes de entrar na discussão mais profunda de vantagem oferida, eu trago uma questão até prática, né, que a gente tem uma jurisprudência estabelecida do CAD, em que a gente tem ali os percentuais de alíquota a depender da natureza da conduta, né? Então, a gente está revertendo toda essa lógica, né, porque a gente vai trabalhar com uma alíquota mais variável a depender da vantagem oferida, e aí nós, advogados, temos um problema também, né, que é a não divulgação da alíquota nas decisões do CAD. Na maior parte das vezes, a gente até tem alguns conselheiros que abrem a alíquota, mas isso, na maior parte das vezes, não é divulgado. E isso pode gerar efeitos até, e vem uma discussão sobre o benefício ou não, né, de se ter uma previsibilidade da multa para as empresas, porque muitos dizem não dá para ter previsibilidade da multa porque isso vira um cálculo econômico participar ou não de um cartel. Mas tem um outro lado da política do CAD, que é também o estímulo a acordos, né? A gente e aí tem a discussão de contribuição, e a gente não ter previsibilidade pode, de alguma forma, minar os incentivos aos acordos também, né? Então, só fazendo aqui algumas ponderações e talvez antes do conselheiro responder, passar, Lauro, você tem também alguma ponderação a fazer? Na realidade, eu ia perguntar ao conselheiro, pelo que eu entendi aqui, se, na sua opinião, o artigo 45 é pouco usado ou mal usado. E porque o que me parece, e aí também minha opinião, não é do IBRAC, é que os debates sobre o artigo 45 seriam mais difíceis, né? Quer dizer, a aplicação dos vários itens do artigo 45 seria um consenso mais difícil. Então, na minha visão, ainda que se não se altere nada, vamos imaginar, eu não tenho projeto de lei, eu não tenho nenhuma novidade legislativa, se o conselheiro acha difícil realmente aumentar os debates sobre a aplicação do artigo 45 nos casos específicos, ou se isso causaria ou provocaria uma divergência muito grande no tribunal. E seria esse meu comentário original. Sobre o PL, eu realmente concordo que, se nós formos introduzir na base de cálculo todos os anos de duração de conduta, a multa não pode chegar a 20% do faturamento somado, porque quebra qualquer empresa. Eu teria que reduzir muito a multa em várias situações. Basicamente era isso, conselheiro. Obrigado. Lauro, acho que as perguntas se conectam. Eu vou começar fazendo uma consideração a respeito da pergunta do Bruno, que vai valer para a resposta que eu vou dar para o Mauro também. A gente precisa diferenciar tempo verbal aqui. Eu estou usando sempre o presente e o que eu acho, o que eu penso, mas isso é um futuro condicional, na verdade, né? O que poderia ser feito no mundo hipotético que a gente está trabalhando. Então, quando eu falo de flexibilizar a alíquota, eu não fiz isso em volta alguma até agora, tenho seguido a jurisprudência do CAD. Na medida do possível, com algumas adaptações, dependendo do caso. Eu acho que eu também uso um pouco da liberdade de tentar calcular uma multa justa. Eu acho que não dá para ser mecânico nessa coisa, sob o risco de ser justo. Então, pensando no que eu faria, e você também fez algumas perguntas sobre o que é feito, bom, claramente, você ter uma alíquota fixa sobre um faturamento fixo ou pré-determinado é muito mais fácil de prever qual é a multa. Ela pode ser muito mais injusta, seja porque ela ficou muito baixa, seja porque ela ficou muito alta, mas que traz previsibilidade, para bem ou para mal. Não sei se saber com certeza que você vai ser injustiçado é melhor do que ter certeza de saber se vai ser sofrer uma pena justa ou não.
Então, eu acho que isso é o coração do debate, é previsibilidade versus justiça. A gente quer uma alíquota fixa, todo mundo multa em 100 mil reais, ou 100 milhões de reais, ou o número que você quiser. Bom, não tem dúvida, você sabe, cometeu uma infração competitiva, a multa é tal. Mas isso é bom? Não parece bom, porque, enfim, razões óbvias, algumas condutas vão ser muito vantajosas, outras vão ser completamente dissuadidas, porque a pena é um massacre em relação ao tamanho da conduta. E não é o ideal. Então, acho que vai ser muito difícil de fugir do tradicional critério jurídico de se definir mínimos e máximos e se dar alguma liberdade para o julgador decidir. Nessa liberdade de decisão, entra a questão que o Lauro colocou, dentre outras. Então, na liberdade de decisão tem a questão da alíquota, que o Bruno reclamou dela não ser divulgada. Bruno, eu vou falar para você, é um drama isso. Eu acho uma coisa chatíssima essa questão. Você não pode revelar o faturamento, você tem que escrever um voto para o CAD, em que você revela o faturamento, revela a alíquota, revela tudo. Você tem que escrever o mesmo voto para a empresa, que você revela a alíquota. A empresa também pode ver a alíquota do faturamento dela, mas se tiver duas empresas, vira um inferno, ou 10 empresas, tem cartel aí, que estou com os cartéis grandes agora, assim, vou escrever 10 votos, um para cada empresa, assim, eu vou errar tudo, vou botar em 6 errado, isso é um inferno. Assim, não só eu, a equipe toda vai ficar de cabelo em pé. Então, eu tenho adotado um voto aberto para o CAD, com todas as informações, e um voto fechado para as empresas. E, de vez em quando, eu esqueço e aviso a alíquota no texto. Vou multar em X%. Daí a pouco vem uma empresa ali, você revelou a alíquota, com base na multa, eu vou descobrir meu faturamento. Aí, pronto, volta lá, retira o arquivo, apaga o parágrafo que se esqueceu de esconder o valor. Então, assim, eu não teria problema algum em revelar tudo, porque são faturamentos antigos. Eu nem acho essa informação muito sensível, tá? Mas as empresas costumam reclamar. Não sei se é um excesso de preciosismo, ou se há algo realmente muito sensível em os concorrentes saberem o meu faturamento há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás. Mas é um fato do dia a dia que toda vez que você deixa escapar alguma coisa que permite inferir que é o faturamento da empresa, os representantes dela reclamam. Então, eu preferia que a gente tivesse mais transparência. É simples resolver isso, tá? Você pode ter estudos periódicos do CAD em que essas alíquotas são reveladas sem associação com quais são as empresas. Só estatísticas descritivas. As alíquotas usadas foram 15% em média, variância A ou B, ou enfim, ou alguns percentis da distribuição de alíquotas. Depende um pouco com variabilidade vai ter, quanto de variabilidade vai ter nesses dados. Então, dá para resolver isso, sim, você manter algum tipo de sigilo em relação a informações que as empresas consideram sensíveis ou confidenciais, e ainda assim dar transparência para a comunidade institucional sobre o que está sendo praticado. Acho que não é tão difícil lidar com isso, mas não sei se seria no voto mesmo, acho que seria mais talvez um caderno do DE, ou acho que o DE poderia fazer isso, seria uma ideia interessante. Acho que no momento, essas alíquotas são muito bem descritas nos guias, né? Então, do jeito que a gente está fazendo hoje, eu acho que o guia dá bastante previsibilidade. Eu acho que, do ponto de vista pessoal, eu acho fácil calcular as alíquotas. Eu olho, tem essa discussão do ramo de atividade versus mercado afetado, que me parece que é difícil para mim, mas, fora isso, o resto facilita muito a vida. Se você dizer assim, olha, eu queria um trabalho que eu fazer algo mecânico e não quero pensar, tranquilo, esse é um bom trabalho para mim. Vou lá e sigo aquilo. Agora, 3x4 eu resolvo pensar. E aí eu falo, será que eu estou fazendo algo justo ou injusto? E aí entra todo esse drama da nossa discussão, né? Às vezes, seguir aquela alíquota te obriga a cometer algumas injustiças. Eu tenho seguido, tá? Não tô, mas às vezes você vê uma empresa, isso que eu falei, duas empresas praticando a mesma conduta unilateral,
você considera um pouco danosa, e que a tradição do CAD é multar em 3% do faturamento, e uma das empresas tem um faturamento bilionário, e as outras não, são empresas pequenas, e elas nem sequer atuam no mesmo setor. Então, no caso de portos, você tem lá os terminais que são especializados em combustíveis, em soja, e também tem os terminais de container, que tem um mundaréu de modalidades de terminais. Os faturamentos dessas empresas, às vezes, são distintos, e todas elas, no caso do OGM, estavam lá associadas a uma mesma prática, e as multas eram completamente distintas. Bom, aí entra a questão do Lauro. Uma saída que é possível, que está na lei, é usar o artigo 45 para flexibilizar para algumas empresas. Vou botar uma multa média em tanto, mas essa empresa, por critério de faturamento, eu vou baixar. Um dos dramas que eu vejo é que a lei não explicita o que quer dizer, mas ela fala assim: a situação econômica da empresa deverá ser levada em conta. Mas minha impressão é que o que essa frase quer dizer é que se a empresa estiver mal das pernas, você pode baixar a multa. Mas se ela estiver bem das pernas, você não pode baixar a multa. E aí, no caso que eu estou dando do OGM, uma empresa estava bem das pernas, ela simplesmente teve a mesma participação da irmã dela, só que ela fatura muito mais. Eu vou dar uma multa mais alta para ela. Então, nem sempre o artigo 45, com essa leitura, digamos, interpretativa desse dispositivo, ajuda. Outra coisa, o artigo 45 ele é um pouco repetitivo. Então, ele fala em situação econômica da empresa, ele fala em vantagem oferida, ele fala em efeito econômico da conduta. Essas coisas estão todas meio interligadas. Né? Então, você pega os 8 critérios, uns 3 ou 4, e tem dificuldade de saber qual é a diferença entre eles, ou são muito parecidos. Então, acho que até em relação a isso tem alguma mudança no projeto de lei. Não me lembro de cabeça agora, mas eu lembro de ter lido alguns critérios novos entrando como auxiliares da dosimetria. E eu acho que me pareceu interessante. Quem sabe em questões que não estão pensadas nessa lei. Mas eu não lembro se é uma modificação ao 45, se aparece, porque tem vários artigos que são modificados na lei, eu não estou com ela aqui agora na minha frente, senão eu olharia. E eu me lembro de ter lido algumas coisas sobre critérios de multa para pessoa física, para fala explicitamente em levar em consideração o cargo que a pessoa ocupava. O novo projeto de lei também propõe uma uniformização com relação às multas de pessoas físicas, né, que hoje tem esse critério duplo. Demais pessoas físicas é de um jeito, pessoas físicas administradoras é de outro, e muitas vezes os mínimos e máximos entram em conflito, né? Parece que o novo projeto lida com isso, resolve isso e depois detalha um pouquinho os critérios que têm que ser levados em conta para atribuir multas às pessoas físicas. E aí, novamente, o que eu estava falando para o Lauro, os critérios são sempre vagos, assim, deve-se levar em conta o cargo da empresa, o cargo que a pessoa ocupa. A interpretação natural é que quanto maior o cargo, maior a multa. Está escrito isso, mas eu não vejo outra forma de interpretar. Então, a mesma coisa em relação à situação econômica da empresa. Parece que a ideia ali é reduzir penas de empresas que estão passando por dificuldades. Não reduzir penas de empresas que estão bem financeiramente, mas estão pagando muito mais do que me parecia justo. E nesses casos, no caso do OGM em particular, o voto que eu dei, no meu caso, o voto que eu dei foi até meio chocante para a maioria, eu dei a pena mínima, 0,1%. Isso ainda assim foi alto para algumas empresas, que tinham muito faturamento, e foi bem baixo para outras. E deu uma multa, acho que eu achava justa, no OGM, que, de certa forma, é uma multa para ser rateada igualmente entre todas as empresas. Então, mas não foi nada muito absurdo. Eu não sei nem quem estava advogando aquele caso, porque eu não esqueço, mas acho que não foi nenhum de vocês, então estou à vontade aqui para falar. Mas pode ser que esteja nos ouvindo, então, enfim,
Acho que não há problema o caso julgado dá para comentar, né? Acho que deve ser comentado até, porque é uma forma de vocês entenderem o que está na cabeça de quem está julgando. Então é isso. Não sei se eu respondi tudo que vocês colocaram. Se eu puder encaixar um pouco... Diga, até Fabiano. Se eu puder encadear um pouco nessa linha aí, estou retomando um pouco a questão de racionalidade econômica, né, da imputação aí de multas, de dosimetria. Se a gente recuperar lá as discussões que vêm de Becker, Stigler, sobre o tema de, né, correlação entre dano e benefício, né, que o benefício acaba sendo o lucro esperado, o valor presente esperado ali do próprio benefício, da conduta. O que você acha sobre o tema, ainda que a gente estabeleça a previsibilidade na lei dos percentuais, né, estabelecidos, de usar, ainda que a gente saiba que na própria lei, assim, o cálculo em si, ele não é necessário você ter um cálculo estrito, mas sim uma estimativa. Dado que em alguns casos, eu entendo perfeitamente a complexidade de alguns casos de você não conseguir fazer a mensuração de dano, ou da própria vantagem em si, mas para outros casos onde você conseguiria ter essa mensuração, o que você acha sobre o tema de ter isso como um balizador do que você usar ali um parâmetro arbitrário dos percentuais estabelecidos na lei? Claro, tem a questão também, poxa, levaria em conta a capacidade de pagamento da empresa, acho que tem todos os atributos que estariam avaliados caso a caso, né? Não dá para a gente pautar como uma coisa sendo feita para todos, mas diante de casos onde é possível de ser feito, não seria melhor você ter ali um balizador mais relacionado ao caso sendo discutido do que ter um percentual arbitrário, lembrando apenas de você levar em consideração o parâmetro estabelecido na lei, né, os balizadores ali de mínimos e máximos. O que você acha sobre isso? Não, perfeito. Eu acho que no mundo ideal, que eu tivesse total flexibilidade e não precisasse minimamente seguir regras que estão pré-estabelecidas, eu preferiria trabalhar, estimar o ganho obtido com a conduta e tentar aplicar uma multa proporcional àquilo, desde que ela esteja dentro dos parâmetros que você bem colocou. Acho que seria melhor. Acho que o cara pode caminhar para isso, mas é um caminhar que vai demorar, na minha opinião, porque acho que as pessoas estão presas à ideia de aplicar 15% sobre alguma coisa. Elas estão até flexíveis em relação ao que é alguma coisa. Mas, o cartel é 15%. Mas 15% sobre o faturamento total, 15% sobre o faturamento do ramo de atividade, ou 15% sobre o faturamento do mercado tratado são coisas muito distintas. Uma coisa pode equivaler a 5%. Então, você está fingindo que você está com um critério objetivo, no fundo, mas acho que a maioria das pessoas preferem isso, ainda assim. Não, esse é um critério mais transparente, mais previsível, etc. E tal. Eu não vejo. Acho que do ponto de vista econômico, essa coisa que você falou faz mais sentido. Qual é o tamanho da conduta? Multa proporcional ao tamanho da conduta. É fácil medir o tamanho da conduta? Casos, alguns são. O cartel é relativamente fácil. Acho que o critério que tem sido adotado aí nos últimos julgamentos é estimar a vantagem oferida usando um proxy de 20% sobre o valor licitado ou o valor efetivamente recebido, se as empresas trouxerem essa comprovação aos autos, né? E, olha, é algo simples, algo compreensível, evita os cálculos econométricos que tantos traumas causam ali nos debates, e tem um critério de justiça, tem uma fundamentação. Boa parte desses 20% é aleatório, é uma estimativa feita pelo CDE sobre ganhos de cartel. Então, assim, acho que tem mérito no que está sendo proposto. E até o momento não gerou penas completamente absurdas. Eu acho importante fazer o mesmo de estimativa para decidir se não está aplicando penas muito altas também. A história de não vou flexibilizar a base de cálculo, vou usar o ramo de atividade, porém minha estimativa de ganho é na casa de milhões e o faturamento é na casa de bilhões. E aí? Está justo isso? Então,
Eu acho que é um exercício importante ser feito, tá? E nesses casos, para manter a linguagem padrão do CAD, eu flexibilizo a base de cálculo, a base de faturamento, o mercado afetado, vamos dizer assim, mas deixa explícito a relação entre a multa e a vantagem que eu estimei. Olha, 2 vezes maior, 3 vezes maior, está nos votos. Tem esse trabalho de... Eu acho que está justo por causa disso, não porque eu vejo um critério de justiça nessa base de cálculo que foi adotada aí nesse ramo de atividade, desculpa, o mercado afetado que a gente inventou. Mas me parece que ele traz algo proporcional, porque ele faz sentido para a maioria das pessoas e, além disso, eu estou multando em múltiplos da vantagem que eu estimo ter sido obtido. E de uma certa forma, alguma estimativa de vantagem aparece em todo julgamento meu. Nem que seja só privado, tá? Então, assim, eu estimei quanto que o Ogmo, que eu estava comentando há pouco, ganhou com aquela conduta. Não, mas eu tinha uma sensação que não era muito, porque ninguém pagou a taxa, eles tinham posto uma taxa, no final ninguém pagou, não teve adesão. Então, é um caso, não vale a pena descrever aqui, mas não era um estudo econométrico para dizer quanto foi a vantagem, não dá para fazer aquilo, mas havia uma sensação de que não foi visando vantagem que eles introduziram aquilo. Ocorre, tá? Assim, um outro caso que me partiu o coração, um cartel de hospitais. Não vou dizer qual não, mas não é difícil achar. Os hospitais se juntaram para negociar preço com o plano de saúde. Eles fizeram tudo às claras. Saía na imprensa que eles estavam se reunindo, saía na imprensa que eles iam para cima da Unimed, ou do plano de saúde que estava na outra parte. Não era o padrão de um cartel, era o padrão de pessoas que achavam que estavam fazendo algo lícito. E, ao final, combinaram uma tabela de preços e tentaram implementar. Não tinha como não condenar. Era uma coisa chapada, assim, as provas eram muito evidentes. Mas, realmente, eu via boa fé, digamos, uma tentativa de se contrapor a vamos dizer assim, um poder dominante, né? Tentativa de exercer um poder compensatório, talvez tenha passado do ponto e tenha ganhado características de um cartel. Então, esse foi um cartel que apliquei uma alíquota de 6%. Assim, foi meio traumático na ocasião, porque como assim, é um cartel 15%. Cara, não vou, tem instituto de câncer, tem hospital que só atende pelo SUS. Esses caras não descia para mim. Eu achava que eu estaria sendo injusto se eu aplicasse ali. Assim, às vezes acontece, eu faço isso com calma, conversando com as pessoas, acabou que o pessoal seguiu adiante. E eu tento usar bom senso, né? Também não tem muito dogmatismo, não. Se você me convencer que não, eu acho que esses caras, no fundo, têm um histórico de aprontar e mudaria a minha visão. Mas, às vezes tem isso, tem casos. Tudo isso que eu estou dizendo é só para dizer, é muito difícil fugir de algum exercício subjetivo se você tiver alguma preocupação com justiça e você não quiser ser um burocrata mecânico que simplesmente vai lá e executa o que está nos guias. Não sei se responde o que você perguntou, Fabiana, mas eu consegui elaborar aqui. Uhum. Acho que o Bruno tem uma complementação, depois eu faço uma pergunta que surgiu aqui também. Aí, voltando, saindo da parte mais econômica, voltando para a parte jurídica, né? Quando a gente olha as discussões de vantagem oferida que estão acontecendo agora, né, eu consigo ver mais clareza quando se envolve cartéis em licitação, né, e acho que o senhor mencionou isso no começo. E ali, obviamente, como a Fabi colocou, na minha visão, a gente tem a forma de se calcular a vantagem oferida não é um cálculo específico daquela conduta, daquele agente, em cima do que ele fez e do que ele gerou de sobrepreço, mas é sim uma presunção de melhores
parâmetros aí de OCDE, e etc. e tal. Então, nós temos uma presunção que vai balizar se um percentual da multa aplicada para aquela empresa está condizente com o que aquela presunção trouxe, né? E aí, obviamente, isso é mais fácil em cartéis em licitação. E eu acho que, salvo engano, o precedente que a gente tem é em cartel de licitação, mas olhando outros mercados, como calcular, é possível calcular vantagem oferida? O tribunal pretende entrar nessa discussão de vantagem oferida, saindo da linha de cartel em licitação também? Bruno, eu não sei o que o tribunal vai fazer, não quero botar a palavra na boca de ninguém. Deixa eu só fazer duas considerações em relação ao que você falou. A gente tem, de fato, em casos de cartel em licitação pública, como eu disse, as quantidades estão pré-definidas, o cálculo da vantagem oferida se resume ao sobrepreço, não há necessidade de estimar perda de mercado advindo do cartel. A gente tem adotado essa presunção de 20% sobre o valor licitado, e ela é uma presunção relativa. Teve um caso recente que a empresa veio e trouxe novas informações, comprovando que ela teve um ganho menor do que esse, e ela teve sua multa reduzida. Então, eu acho que é uma saída muito boa, porque você não dá flexibilidade exagerada para o órgão de ficar calculando a vantagem oferida, você cria um critério que atende à questão de previsibilidade, ao mesmo tempo traz a multa próxima ao volume de comércio que foi afetado por aquela conduta, que é, a meu ver, um parâmetro importante de ser levado em conta, e ao mesmo tempo, se você estiver cometendo uma injustiça muito grande, a empresa tem a chance de, na fase de embargos, apresentar nova petição, novas manifestações e tentar comprovar que, com documentos, naturalmente, que a vantagem obtida foi inferior. Agora, você colocou bem, o caso fácil está endereçado. Como vocês vão se meter nos casos difíceis? Repara, a lei tem esse dispositivo para todas as condutas, não é só para cartel, incluindo os acordos menores. As práticas unilaterais menos gravosas. Eu não sei se a gente vai se meter nisso. Eu acho difícil. Eu ainda não fiquei convencido em nenhum caso de cartel privado, até o momento, eu consegui elementos suficientes para ter uma estimativa confiável, ou minimamente confiável, que seria a vantagem oferida. Em parte, porque as investigações não se preocupam em levantar esses dados. Quando você fala lá, eu tenho aqui um e-mail de um cara mandando um e-mail para o outro falando de aumentar o preço em 5%. Não é igual num cartão de licitação, que o pessoal fala o valor. Em geral, as empresas trocam informação em e-mails falando, aqui na tabela de preço vou ter o reajuste 5% num produto, 4% em outro, e a outra empresa, um mês depois, lança uma tabela de reajuste diferente daquela. E é difícil saber qual o volume de comércio que foi afetado por aquilo, porque esses dados não estão no processo. Então, seria necessário melhorar muito a instrução em relação a esses aspectos, né, para você conseguir alguma medida de vantagem, você teria que trazer essas informações para os autos, e aí talvez seria necessário envolver economistas nas investigações de cartel fora de licitação, cartéis privados e condutas unilaterais, porque economistas, às vezes até contadores, tá? Eu acho assim, um pouco de falta de como, às vezes, as empresas apresentam balanço, e minha contabilidade foi aprendida há 30 anos atrás, 25 anos atrás. Então, 3x4 tem que me deparar ali, olhar numa contabilidade e saber se tem maquiagem naquilo ou não, e é difícil. Então, acho que a gente poderia ter um time um pouco mais multidisciplinar, porque ajudaria nessas tentativas de se medir o tamanho da conduta, dos ganhos da conduta. Então, no momento, vão ser raros os casos em que isso vai estar chapado. Assim,
aqui e acolá você tem um cartel que eles combinam, vou aumentar X centavos no preço de alguma coisa, e mercados que são, digamos assim, a comparação de preços é mais próximo, né? Os bens são mais substitutos, combustíveis, por exemplo, às vezes tem estimativas de sobrepreço. Aí você precisaria trazer para o processo apenas as informações sobre o volume. Você tendo sobrepreço e os volumes praticados antes e depois, você teria uma primeira estimativa de vantagem oferida. Mas em produtos que são heterogêneos, boa parte dos cartéis privados se referem a produtos heterogêneos que competem entre si, mas não são idênticos, qualidade diferente, etc. As combinações não são por preços, são por percentuais de reajuste e nem sempre são explícitas. Muitas vezes você vê que as empresas estão trocando as tabelas de preços entre si, o que não é permitido, mas não tem uma combinação explícita de eu vou cobrar X reais, você vai cobrar Y, e quanto o natural de eu cobrar seria tanto. Esses cartéis são difíceis, realmente, de estimar a vantagem. Um caminho é o que a novo projeto de lei propõe. Olha, dá uma olhada no volume de comércio afetado e aquilo te dá um parâmetro. Não vai servir para dar um número redondo, preciso, que te permita condenar alguém por vantagem oferida, mas te dá um parâmetro do qual o tamanho do problema. Você está falando de milhões, bilhões ou centenas de milhões. Isso dá para fazer, olhando o faturamento obtido no mercado relevante, o mercado que foi afetado pela conduta, né, durante o período da conduta. Então, acho que isso é um número que me interessa ver, em geral, ainda que eu não use explicitamente no voto, e até o momento nós não tivemos nenhum caso de condenação por vantagem oferida fora de licitações, mas é um número que me agrada ver. Então, o resumo é isso. Assim, se a gente quiser avançar nesse cálculo para outras condutas, é preciso melhorar bastante a qualidade da informação que chega para a gente em relação a sobrepreços e diferenciais de quantidades produzidas. E, eventualmente, custos também, tá? Porque se o cartel faz com que eu produza menos, eu precisaria ter uma estimativa de quanto eu reduzir também meu custo, não só a receita. Assim, é um trabalho de informação que eu acho que não virá no meu mandato, porque os casos que vão chegar para mim já estão sendo instruídos e acho que não é essa a lógica da instrução no momento. Se a lei modificar, essa discussão some, e aí, maravilha, do ponto de vista intelectual, pelo menos, não tem mais que pensar nisso. Se não, acho que seria interessante deixar alguma sementinha ali no DE, para começar a pensar essas questões, para num futuro, sei lá quando, a gente esteja maduro para avançar nessa direção. Mas as dificuldades são reais em se calcular a vantagem oferida em outras condutas que não cartel de licitação, e quanto mais complexa a conduta, mais difícil é, né? Você pega uma empresa, alguns setores são interessantes, a gente aprende quando passa pelo CAD, setores que eu nem sabia que existia, né? Então, empresa de hyperplanes, acho que chama, que são enfim, alguma coisa entre o meu computador e a nuvem, transporta dados, elas fazem uma prática que inibe o competidor de entrar. Não atribui valor a isso. Tem dificuldade de entender se a prática é em si ilícita ou não. Então, é difícil. Eu acho que em alguns casos, as coisas são muito, muito específicas no CAD. Então, assim, a gente tenta sempre dar essa capa. Vamos ter um critério objetivo, mas quando você entra no processo, fala, meu Deus, setor novo. Vamos eu aprender sobre setor de informática, sobre transporte de valores. São coisas difíceis, assim. Eu acho que atualmente nós não estamos preparados para isso. Acho que minha expectativa é que, excetuando-se casos que têm alguma evidência muito chapada de sobrepreço e de quantidade, acho que a gente não vai conseguir avançar para outros setores. Mas aí eu não me sinto, digamos assim, ferindo a lei, porque a lei fala
usar a vantagem aferida quando ela for possível de ser estimada. Está visível, cara, você não tem informação para estimar, ué, o que eu vou fazer? Se fosse fácil a instrução, até poderia fazer, mas em geral não é fácil essa instrução, você tem que entrar em miudezas mesmo da companhia. E aí acho que pode ser ineficiente do ponto de vista público ficar 6 meses em processo em vez de tocar o barco adiante. Esse critério de olhar para o volume de comércio afetado, o faturamento nos anos da conduta, para ter uma ideia do tamanho da conduta, me agrada. Acho que é simples, é fácil e evita toda essa discussão mais econômica. São os pontos. Mas uma coisa não impede a outra. A gente pode melhorar os estudos econômicos sobre cálculos de vantagens, começar a ter mais dados sobre custos de produção, sobre elasticidade de demanda, são coisas que podem ser, assim, aperfeiçoadas. Mas a longo prazo, tá? Repara, deixar isso claro sobre o presente e o futuro condicional aqui que eu falei há pouco, eu não estou falando de decisões que estão por vir, estou falando de CAD daqui a 10 anos. Se a gente deixar se a lei não muda e a gente deixa uma semente, essa a ideia é pensada para os próximos anos, quem sabe lá na frente a gente tem a maturidade para lidar com esse tipo de caso e instruir esse tipo de caso. A instrução vai ser diferente. De certa forma, a instrução de cartel ela se beneficia do fato do cartel ser considerado um ilícito per se, e ela traz essa dificuldade na hora de estimar a vantagem oferida. Dado que é ilícito per se, o pessoal quer só provar que teve combinação de preço. Não se preocupe em calcular os efeitos. E aí, se você não tem nenhuma ideia de quais foram os efeitos, no caso de licitação você consegue fazer isso, mas nos outros não. Enfim, efeito e vantagem oferida são palavras irmãs, não são idênticas, naturalmente, né, mas são conceitos semelhantes, guardam semelhança. Tem os efeitos da conduta sobre o mercado, quais os efeitos da conduta sobre quem praticou a conduta. Isso não entra nas investigações de cartel, em parte, por ele ser ilícito per se. Então, não, faca de dois gumes aí. Por outro lado, isso também facilita a investigação e acelera uma investigação que já é lenta, né? Nos casos de cartéis, você quase, eu brinco que quando vê um cartel, já pergunto se é a lei nova ou antiga, né? Vai lá discutir aquelas coisas, qual lei é mais benéfica para quem, coisa chata pra caramba. Assim. Ainda bem que eu tenho pessoal, um time ali que é craque nisso, mas agora vai ter se tiver uma terceira lei, eu espero que essa lei só entre em vigor quando eu já tiver acabado o meu mandato. Vão ser 3 leis para aplicar, tem que pensar qual é a mais benéfica para cada parte, vai ser uma briga interessante. Mas vocês vão poder ajudar a gente. Quando eu estiver defendendo as empresas, vocês vão saber qual lei é mais benéfica. Conselheiro, você tem mais alguns minutinhos para a gente continuar aqui? A gente tem mais algumas outras perguntas com outros temas também, mas a gente sabe que passou um pouco do horário. Se a gente puder, se tiver... Não tinha marcado nenhum compromisso para depois desse evento, eu imaginei que pudesse ter. Perfeito, ótimo. O debate está bom. O debate, tá acho bom. que se a gente puder um pouquinho mais... Né? Então, vou fazer a última pergunta até que surgiu aqui no nosso grupo, sobre esse tema ainda de dosimetria, antes de a gente passar para outro tópico. Mas uma das perguntas que surgiu aqui é assim, quais foram as principais motivações do Conselho de trazer essa motivação de revisar os critérios de dosimetria? E aí eu já posso emendar, talvez, conselheiro, que é, olhando um pouquinho essa revisão, o que se esperar para frente com relação à política de TCC? Vai haver, na sua visão, há um enrijecimento dessa política? Vai se cobrar mais cooperação das empresas? Vai se cobrar maior contribuição das empresas? E aí, porque existe também aquela dicotomia dos casos em que a gente já tem acordos firmados versus os casos em que a gente ainda não tem acordos firmados e já tem parâmetros, né? Então, o que as empresas podem esperar da política de TCC do CAD daqui para frente? Eu sempre fazer o mesmo disclaimer, eu vou falar sobre o que eu penso, não sei. O CAD fala por várias vozes, né? É difícil falar o que vai ser o futuro, mas o que eu estou vendo
Então, vamos repetir as perguntas aqui para eu me organizar. A pergunta primeira é sobre o que motivou os critérios do conselho. De revisão, né? O conselho no teste de revisão, e depois como isso vai afetar os TCCs. Então, revisão, vou anotar aqui, porque minha memória não está boa, mas revisão e TCCs. Olha, logo esse tema de vantagem oferida é muito caro aos economistas, tá? Não é uma invenção minha, não é uma invenção da Cristiane, não é uma invenção do João Paulo, é só um tema pequeniano. Todo mundo que vai lá na faculdade e estuda incentivos concorda que as penas têm que ter alguma proporcionalidade com o ganho do ilícito, né? Obtido no ilícito. Então, assim, logo que eu cheguei, eu trazia essa discussão a título de brincadeira e provocação. Eu sabia que isso era um tema tenso ali dentro. Mas essa coisa tem um processo. Então, você começa com brincadeiras, depois você vai expondo as razões, você vai explicando as motivações. Outras pessoas que pensavam igual por razões distintas, às vezes jurídicas, etc., também vão expressando o seu ponto de vista. E isso foi acompanhando. E havia uma certa postura inicial de todo mundo que entrou. Falou, a gente entrou em 4, cada um pensa de um jeito, a gente precisaria gastar um tempo uniformizando nossas visões antes de sair modificando coisas. Então, eu acho que no início, basicamente, foi seguindo a jurisprudência do CAD e, aos poucos, introduzindo mudanças. Na verdade, a única mudança, a única revisão séria de critérios de dosimetria são, digamos, essas duas. Vai lá, essa discussão sobre por que flexibilizar o ramo de atividade e a questão da vantagem oferida. A vantagem oferida, como a gente já conversou, é basicamente só para, até o momento, só para cartéis em licitação. Então, não foram revisões assim tão radicais como vocês estão colocando. Eu acho que são questões pontuais. São importantes, não estou negando isso não, mas digamos que assim, eu fiquei um pouco surpreendido quando a gente teve o primeiro caso de vantagem oferida, porque apesar de eu já estar falando nisso há 1 ano e meio, quando aconteceu, eu não imaginava que a gente teria uma maioria. Foi uma surpresa que mais pessoas se convenceram dessa argumentação, surpresa positiva. E assim, eu acho admirável até, tá? Porque é difícil mudar de posição. Eu já com frequência passo por essa situação e mesmo tendo, enfim, histórico de formação acadêmica, em que revisar a posição é parte do seu trabalho, é um pouco frustrante você revisar a posição. No fundo, você concorda que a análise anterior estava com base em informações piores do que você tem agora, na melhor das hipóteses. Então, assim, eu admiro quem tem a capacidade de refletir e evoluir, ou não tem nenhum sentido meritório na palavra evoluir. Mudar, seja para bem, seja para mal. Mas, enfim, mudar à luz dos melhores argumentos que estão sendo postos a cada momento. Então, foi uma surpresa, mas aos poucos isso se consolidou. E aí, não estou vendo, assim, grandes expectativas. Em relação ao ramo de atividade, eu acho que há um balanço um pouco menos claro para mim. Acho que todo mundo, acho que há uma concordância bem forte de que o ramo de atividade definido na resolução tem que ser o primeiro parâmetro, pelo menos para a alíquota de 1 milésimo, porque é o que a lei fala e é o que as resoluções falam, e a gente estaria cometendo ilegalidade se não fizesse assim. Algumas pessoas acham que não é só para 1 milésimo, que ele é mesmo a base de cálculo que a lei define. Eu já expressei minha opinião, acho que a lei não define base de cálculo, ela define limites. E, então, logo a gente esteja dentro desses limites, você precisa de outro critério de justiça. E, para mim, o critério de justiça é uma proporcionalidade ao ganho. Quando a gente conseguir ter uma ideia de quanto foi esse ganho, ou de quantas casas decimais tem esse ganho, eu não preciso de um número redondo,
só não quero multar com muitas casas decimais a mais ou a menos do que seria necessário, seria adequado. E, então, assim, é difícil saber o que motivou, mas eu acho que o que motivou são discussões honestas e genuínas a respeito de dissuasão e de leitura do texto legal. E não tem, assim, uma resposta mais picante para dar para isso, não. Foi aos poucos, foi construído e com muita argumentação. Ela traz uma dificuldade para os TCCs, como o Bruno bem colocou, e durante o último semestre todo eu fiquei numa situação muito desconfortável de ter que, às vezes, aprovar, às vezes não aprovar TCCs, eu não estava totalmente de acordo, mas é isso que o Bruno colocou, já tinham sido feitos 6 TCCs de uma determinada forma. Agora, para quem chegou agora, eu vou mudar completamente, então vamos tentar flexibilizar um pouco para ter uma coerência com o que foi feito para as outras empresas do mesmo processo e não aplicar entendimentos novos de um processo que já começou a ser negociado. Eu acho que foi um pouco isso o caminho. Eu tendi a ser um pouco mais intransigente com relação a eu acho que eu me lembro de ter votado contra 2 TCC só. Em geral, eu seguia o que estava sendo proposto, mas teve 2 que envolviam cartéis em licitação muito barra pesada, e, assim, coisas que realmente diferiam moralmente, concordava muito. Enfim, cartéis, eu cheguei a falar numa sessão, um cartel que tinha faturado na casa dos bilhões e estava fazendo um PCC na casa de 10 milhões. Faturado, eu digo, tinha vencido fraudado licitações e vencido elas na casa dos bilhões, e a multa estava em 10 milhões, eu achava aquilo que era me agredir, não consegui acompanhar. Mas acompanhei, por exemplo, participei do julgamento dos embargos dos cartéis da Lava Jato. Foi da Lava Jato? Enfim, um desses cartéis grandes que tiveram lá em 2020, que foram julgados lá em 2020, final de 2019. Eu podia acompanhar, porque, enfim, já era fase de embargo, já era, enfim, eu estava chegando, então é um cartel sério desses que mexem com nossa indignação como cidadão, mas, enfim, tem um protocolo jurídico aí que está sendo seguido e eu respeito isso. Eu não tenho grande dificuldade, em entender essa argumentação de previsibilidade jurídica e não julgar pessoas que cometeram o mesmo ilícito com regras diferentes. Dentro do mesmo processo, ter algum tipo de coerência é importante. Em TCCs novos, Bruno, eu acho que, pessoalmente, eu vou puxar o conselho para uma posição um pouco mais próxima ao que teria sido os ganhos do ilícito. Seja isso para aumentar a pena, seja para diminuir. Tá? Teve um caso recente que diminuía a pena. Um cartel de compras, enfim, uma história dessa que você olha para o fator. A empresa fez um ilícito no setor de insumos e estaria sendo multado pelo faturamento na revenda, muito maior. E aí se flexibilizou a base de cálculo e eu acompanhei com alguma dificuldade por outras questões, não com essa flexibilização, mas com o fato de ter sido levado em conta os anos da conduta, mas tinha também um pedido do Ministério Público, que as empresas estavam dispostas a cooperar, tanto na instrução penal quanto na instrução concorrencial. Então, tinham outros elementos que falam, não é só dissuasão na hora que você faz um TCC, se você traz informações que melhoram o teu processo ou que permitem uma responsabilização penal, eu acho que isso conta também. Então, assim, são vários elementos, é um pouco difícil. Então, a ideia de cobrar um pouco mais, talvez, de contribuição, ao invés de cobrar mais multa, caso já tenham tido outros TCCs firmados com critérios de multa definidos, me agrada. Acho que é um caminho do meio.
E eu acho que, no fundo, o que eu vou fazer daqui para o final do mandato, que é o que eu tenho feito desde o início, eu tenho minhas próprias ideias, eu tento puxar a sardinha para o lado delas, mas eu faço uma solução de compromisso, em geral a gente para no meio do caminho. E eu não inflaciono minhas ideias para chegar no meio do caminho mais próximo do que seriam minhas ideias verdadeiras, né? Então, eu realmente falo o que eu penso, acho que é isso, mas tudo bem, eu respeito as opiniões contrárias, a gente chega a um meio termo. Mas não sei se isso te ajudou muito, né? Porque eu estou falando muito do que eu penso, é difícil saber o que vem pela frente, exceto pelo que tem acontecido. Então, no semestre passado, a gente seguiu uma política de TCCs que tinha alguma coerência. Repito aqui, uma exceção de 2 casos que eu votei contra, mas foram aprovados mesmo assim, eu não era majoritário. A gente aprovou os TCCs que foram propostos. Aqui e acolá houve alguns endurecimentos, sim. Tá? Uns TCCs que tinham multas muito, muito baixas e acabamos, sei lá, multa de 50 mil, multa abaixo de 50 mil reais, coisas desse tipo. Mas não dá, isso está abaixo do piso legal para a pessoa física. Tem que dar um jeito de solucionar isso. E aí sim, vamos olhar o que foi a conduta, quanto é que eles ganharam nisso, o que é uma multa razoável, acabou se combinando multas para adesão de funcionários, etc., que excedia 150 mil reais, e aí aquilo me pareceu justo, a gente foi adiante. É um caso em que teve, sim, uma certa pressão do Conselho sobre o relator para aumentar um pouco a multa, mas não era nada, eram multas baixas mesmo. A questão toda é isso, multa abaixo de 50 mil reais para a empresa, sem olhar o que ela fez, é um pouco difícil. Só por conta de algum critério acessório. Não sei se respondi todas as suas questões. Assim, a TCC é negociação, então tem que sentar, tem que tentar, tem que trazer para a mesa disposição para contribuir. Se tivesse disposição, eu sou super simpático a ter redução de multa. E tem que ter um pouco de consciência do que foi feito. Olha, a gente fez tal fraude. Qual o tamanho dela? Natural esperar uma multa que guarde alguma relação com aquilo. Se o caso já tiver outras multas aplicadas, também é natural que se guarde alguma proporcionalidade com o que já foi feito. Acho que aos poucos a gente vai caminhar nessa dicotomia. Ok, obrigado, conselheiro. Estou entendendo que agora, para as negociações de TCC, nós vamos ter que envolver os economistas para fazer essa discussão de vantagem oferida e dosar a contribuição. Não necessariamente, né? Assim, a boa parte, em algumas condutas, a gente sabe o que está em jogo, o que está em jogo. Não é uma conta tão difícil de estimar, porque é aquela história que eu estava falando, são milhões ou bilhões. Vamos olhar só para o faturamento num mercado qualquer, que não tem nem KNAI, pode ser, talvez se justifique, mas tem que ter um justificativo. E olhando, obviamente, a natureza da conduta, a realidade, cartel em licitação, são cartéis envolvendo outros mercados, e aí eu acho que a discussão que a gente já teve aqui baliza um pouco a perspectiva. Eu queria fazer a última pergunta, conselheiro, se eu tiver tempo, que foi uma pergunta que a gente recebeu aqui, que muda um pouco o tema para conduta unilateral, uma pergunta que veio do Bruno Droghetti. E ele fala aqui que o CAD tem cada vez mais analisado casos de condutas unilaterais, então a gente vê lá um estoque grande que foi aberto no CAD, e aí o tribunal tem considerado a potencialidade de efeitos como suficiente para a imposição de medidas preventivas ou condenação em alguns casos, né? E aí, entender um pouquinho a visão do senhor, se o CAD deveria, na sua visão, obviamente, passar a aprofundar esse contrafactual e considerar também o período da conduta de forma mais ampla para ter mais elementos de convicção sobre essa potencialidade de efeitos.
do ponto de vista de instrução, sim. Acho que quanto mais informação a gente conseguir coletar, melhor. É claro que tem um balanço para ser feito entre custo de obter informação, tempo de instrução e a qualidade do que você entrega do trabalho. Então, mas se estiver fácil de solicitar as informações, elas estiverem disponíveis para ser anexadas aos autos, acho que elas devem vir. Conduto unilateral é um ilícito por efeito, ainda que a lei fale em efeitos potenciais, se você conseguir mensurar os efeitos que efetivamente ocorreram, isso fortalece muito a tese de condenação e baliza o critério de dosimetria de multa, ajuda a balizar. Então, eu sou super simpático a essa tentativa. Feita a ressalva dos trade-offs aí que existem entre instrução mais profunda e também mais demorada e que envolva mais gente, mais custosa. Então, a respeito de instrução de conduta unilateral, essa é a minha visão. Isso é necessário para se condenar ou para se estabelecer uma medida preventiva? Bom, efeito potencial não pode ser algo também nas nuvens, né? Fiz aqui alguma coisa, potencialmente, tem que ter um nexo bem construído. Então, parte do antitruste é empírico, parte do antitruste é dedutivo, né? Então, o efeito potencial é a parte dedutiva. Você não vai calcular um efeito potencial, você vai deduzir a partir de lógica econômica, lógica, depende do setor, né? Então, então, se houve efeito real e ele pudesse ser trazido aos autos e computado, é super bem-vindo. Agora, se a gente estiver falando de efeito potencial, então uma conduta que um cartel tentado ou uma conduta que tem potencial de restringir a entrada, mas você nunca sabe se restringiu ou não, porque o fato de não ter entrado nenhuma firma não quer dizer que entraria alguma firma naquele setor. Mas a prática em si é exclusionária e tem potencial de ferir a livre concorrência, a livre iniciativa. Aí o que eu cobraria na hora de julgar não é tanto um material quantitativo e documental que me ajude a medir, a apontar os efeitos da conduta, mas sim um material analítico que ligue, que tem uma tese com nexo de causalidade entre a conduta e os efeitos que estão sendo potencializados. Então, a nossa atividade, ela mistura essas duas coisas. Esses dois aspectos que estão na economia desde sempre, né? O empirismo versus o aspecto dedutivo, né? Então, condutas com potenciais são eminentemente dedutivas. O cálculo dos efeitos potenciais são eminentemente dedutivos. Não tem muita informação que você vai conseguir obter para mensurar isso. Já efeitos reais, esses são mais empíricos, você é capaz de efetivamente mensurar. Se for possível trazer aos autos, claro que melhora a qualidade da instrução e melhora a qualidade do julgamento. Em última instância, do serviço prestado pelo CAD. Não sei se atende as questões, mas é isso. Instrução mais profunda são melhores, mas em casos de condutas que geram efeitos potenciais, não vai ser documentos que vão provar os efeitos potenciais, vai ser realmente uma análise mais profunda, talvez um parecer do DE, talvez seria esse tipo de coisa nos autos sejam mais úteis. Perfeito. Vou fazer a última pergunta aqui, para antes da gente encerrar, e mudando um pouco de tópico. Uma pergunta no seguinte sentido: existe uma percepção na comunidade concorrencial de que a centralização das negociações de remédios com o conselheiro, o relator, torna o processo menos previsível e, às vezes, menos complexo. O fato de haver um conselheiro à frente das negociações deveria ou não restringir o acesso das partes aos demais conselheiros? Qual que seria a sua visão sobre esse ponto? Ok. Está se referindo a atos de concentração, especificamente, né?
que os ACC são negociados por conselheiro. Olha, a negociação de um ato de concentração, a gente tem seguido o seguinte protocolo. O conselheiro relator, de fato, relata o caso, mas ele só inicia uma negociação após estar caracterizado que ele terá uma maioria para seguir com a negociação. Então, costuma haver uma consulta aos pares sobre a possibilidade de se negociar um ACC, quais são os espíritos dos remédios que estão sendo pensados, e com consentimento de uma maioria sólida, uma maioria, enfim, numérica, né, começa-se a negociação. Então, quando eu relatei atos de concentração, eu brincava com os advogados e falava, meu papel aqui é de porta-voz, eu venho, ouço o que vocês falam, passo para o conselho, ouço o que eles falam e trago para vocês. É claro que o porta-voz tem um certo poder em introduzir ruído na formação que vai de um lado para o outro. Então, a pergunta é legítima no sentido, não é melhor cortar esse porta-voz e ter um processo de comunicação direto com todos os conselheiros? Por um lado, sim, principalmente se o porta-voz não estiver fazendo seu papel devidamente, estiver filtrando mal o que vai de um lado para o outro. Por outro, você pode criar um processo ainda mais caótico, né? Porque sempre há muita divergência de opinião sobre quais remédios são bons, quais remédios são maus, se essa cláusula tem que ser escrita assim ou assado. Isso demanda sentar junto e conversar, não é tão simples de ficar fazendo por meio de interlocutores. Se você começar a ter 10 interlocutores, 7 interlocutores, a chance de convergir fica muito baixa. É preciso que em algum momento todo mundo sente junto. Há alguns casos bem complexos que eu participei, a gente negociou em conjunto. Então, o conselheiro relator abriu a participação das pessoas que estariam apoiando o ACC, e essa negociação se deu com todo mundo, enfim, a gente fazia reuniões de grupo com os advogados, porque eram casos difíceis em que detalhes afetavam enfim, por iniciativa do conselheiro relator, acho que melhor que fosse feito assim. Eu acho que os que eu participei foram muito salutares, a meu ver. Então, eu não teria nada contra se eu estiver relatando um ato de concentração, os advogados quiserem procurar os outros conselheiros, não me incomoda, porque eu posteriormente vou conversar com os outros conselheiros e vou esclarecer, não é bem isso, ou é bem isso, é exatamente isso que foi dito. Então, não vejo nenhum problema. A comunicação é cristalina e eu tenho má memória para perguntas, mas eu tenho boa memória para as coisas que eu falo e que eu estou negociando. Então, eu tenho um caderninho também que sempre anoto tudo que eu converso com os advogados, que me ajuda quando a memória falha. Mas, então, assim, essa comunicação extra, se o advogado se sentir necessário, não me incomoda. Desde que não haja jogo de intriga, né? Essa é uma das coisas que você tenta evitar, né? Acho que, tentar jogar um conselheiro contra o outro seria uma coisa pouco frutífera para um tribunal. Mas repare, isso é tão fácil de lidar. Só você ser transparente que você acaba com esse tipo de situação. Então, eu não teria maiores problemas, mas é uma tradição lá dentro do CAD, já era assim quando eu cheguei, e disseram que era assim que se negociava a CC, não tenho objeção a fazer assim. Então, sem ter um caso concreto na mão, eu tenho dificuldade de dar uma resposta mais ampla, assim, mas se tiver uma preocupação de que o conselheiro relator está impondo, ou facilidades ele nunca vai impor demais, porque ele tem que ser sempre apoiado por pelo menos mais 3 outros conselheiros numa situação normal do tribunal com quórum pleno, né? Então, ele tem que estar conversando pelo menos com a maioria dos conselheiros, e essas conversas se dão em seminário interno, ambiente institucional e com todo mundo presente. Não vejo grandes problemas ali. Agora, pode ser
que haja casos em que o conselheiro não esteja fazendo direito seu papel e isso não esteja sendo percebido pelos demais. Porque se estiver sendo percebido pelos demais, isso também não vai ser um problema. Ninguém é bobo ali. As pessoas sabem quando essa história não está cheirando bem ou está cheirando bem. Mas, nesses casos, eu acho que valeria um alerta, sim. Estou com dificuldade. E a bem da verdade ocorre, tá? Os advogados procuram. Já recebi esse tipo de comunicado, dei o toque na pessoa e as coisas evoluíram. Mas, sim, também não gosto muito do papel de ficar passando recado, não. Acho que, às vezes, eu aconselho a pessoa, falo, você deveria procurar o relator e falar muito francamente com ele. Eu não tenho problema com críticas e se não estiver fazendo direito o meu papel, se tiver algum caso, você pode gritar. Brad, você não está sendo legal, você não está fazendo direito. Ou eu contra-argumento, e a gente pode passar 2 horas conversando, como estamos fazendo aqui, ou eu faço uma autocrítica e mudo meu comportamento. Então, assim, não tem nenhuma... Para mim, tanto faz, tá? Fazer de um jeito, fazer do outro. Se todo mundo agir corretamente, com seriedade, o resultado vai ser o mesmo. Se tiver um lado que não estiver agindo corretamente, esse lado é que tem que se ajustar. Legal. Perfeito. Ótimo. Obrigado, conselheiro. Acho que a gente pode passar daqui um bom tempo do previsto, mas acho que o debate-papo estava muito bom. A gente pode encerrar aqui. Antes de passar para a Fabi, depois para o Lauro encerrar, só agradecer ao conselheiro de novo, sempre atento, disponível às chamadas, aos convites do IBRAC. Eu acho que esse tipo de debate é super importante para que a gente possa trazer para vocês também a visão um pouco da prática privada aqui e trazer as nossas sugestões para sempre tentar ter um ambiente institucional melhor de defesa da livre concorrência. Então, conselheiro, obrigado de novo, acho que o debate foi ótimo. Fabi. Agradeço também em nome aqui do Comitê de Economia, do IBRAC como um todo, foi ótimo, acho que o debate te trouxe bastante aí temas importantes, né, que estão sendo colocados aí em debate, um pouco às vezes até polêmicos, mas acho que sempre é importante a gente trazer o debate para que a gente construa aí uma melhor forma do entendimento, né, que está sendo feito sobre as questões dentro do CAD. Então, a gente agradece novamente a tua participação aqui, acho que foi muito produtiva e foi um excelente debate. Bom, conselheiro, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, pela sinceridade ao tratar dos temas. Deu a sua opinião aí de forma aberta, claro, que a gente sabe que não representa a opinião do tribunal, como a nossa aqui individualmente também não representa a posição do IBRAC como um todo. Mas foi ótimo, os temas são espinhosos, são de difíceis trato. Eu acho que a gente precisaria de um mandato aí de conselheiros aí de 10 anos para ver se a gente conseguiria alguma harmonização nessas discussões. Como não é o caso, então, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade para a gente debater esses temas. Muito obrigado, conselheiro, e nos vemos em novembro, hein? Dia 8 e 9. Tá ótimo, obrigado pelo convite. Parabenizo aí a iniciativa de organizar o IBRAC Seminário Internacional Anual. Acho que vai ser... Ano passado foi virtual, esse ano vai ser semipresencial. Creio que é um progresso. Quem sabe ano que vem será 100% presencial de novo e estaremos livres dessa pandemia. Tá bom. Obrigado pelo convite novamente. Obrigado. Só fazer um anúncio final aqui, que a Priscila me pediu, mas o prêmio IBRAC Team, a entrega foi prorrogada para 14/10, tá? Então, ainda há tempo aí de quem quiser participar do concurso aqui para apresentar a sua monografia aqui para o IBRAC, até o dia 14/10. Obrigado de novo. As informações estão no site ali sobre as regras e as condições. Acho que até a Dora colocou aqui no nosso chat também, para quem quiser consultar. Isso. Tá ok. Tá ótimo. Boa tarde a todos aí.
Tchau, gente. Tchau, tchau.